cultura do futebol varziano é Brasil, né? Não teve cidade que não tivesse canto lá para turma brincar de bola, né? Futebol varziano, como a gente trabalha, é a diversão no final de semana. É uma confraternização, superação. Muita garra, muita briga. Se não tiver isso, você não ganha de ninguém. Todos querem ganhar, mas um vai ser campeão, né? É você torcer para um time que você sabe quem está ali é um amigo seu, é o seu parente. É a raiz do futebol brasileiro, vem de lá, do terrão. Pela sua história, pela sua cultura, né, que acaba acontecendo ali dentro das quatro linhas. É só quem vive que sabe como que é. Oficialmente, o esporte começa com a chegada de Charles Miller, trazendo na bagagem uma bola, chuteira e o regulamento do futebol que era praticado na Inglaterra. E em 1895 ele realiza o primeiro jogo de futebol na várzea, em São Paulo, e aí é dado como o início do futebol no Brasil por ter o primeiro registro oficial. Porém, existem muitos Charles Millers espalhados por todo o Brasil. Teve um inglês chamado William Snape, que foi o primeiro fundador do SPAC. E o Charles Miller, quando chega em 1894, ele chega para jogar no SPAC, que foi o time fundado por William Snape, que estava morando em Votorantim. E o esporte começa a acontecer também em Sorocaba. E aí começa a ter os derbys entre os times de Votorantim, Savoia e Votorantim contra os times de Sorocaba. E o Savoia, ele tinha o prestígio de um grande time. Então ele era convidado para muitas festas. E uma dessas foi lá na Fazenda Ipanema, que era um time formado por os imigrantes ingleses, o pessoal que estava lá na época. Foi um time que eles montaram para fazer uma festa. E aí a gente tem esse primeiro registro de 1913 do futebol acontecendo lá na região de, na época, Campo Largo, né? Hoje, Araçuela da Serra. Os primeiros times, a gente pode dizer assim, não oficial, mas esse time da Fazenda Ipanema, né? Na década de 20 surge o Floresta. Eu sempre ouvi falar que havia dois times de futebol aqui em Araçuela. Um chamava-se Floresta e o outro era o Brasil. Foi as duas equipes que eu ouvi falar antes de eu conhecer futebol. O primeiro time que eu conhecia que era o Floresta. E eu tinha um primo meu que era jogador, eu tinha 8, 10 anos. Ele pegava eu pro pescoço assim, com 10 anos e enfiava no ônibus para ir lá em Capão Bonito assistir jogo com 10 anos, 8, 10 anos. Outro time histórico que veio aparecer depois lá no Campo Largo foi o Esporte Clube Campo Larguense, que foi em 1915. Então esse é o primeiro clube que a gente tem registro oficial. Que o Campo Larguense mais tarde vem dar continuidade ao time de Campo Largo. Na década de 60, Nelson Caetano e João Leite fundaram a Associação Atlética Araçuiaba e se cria uma rivalidade contra o Campo Largo. Eu dançava tanto no clube de cima quanto no clube de baixo. Que era o clube de cima, para nós, era a Associação Atlética Araçuiaba. E o clube de baixo era o Campo Largo Clube. O Campo Largo Clube foi o Miguelito, só que ele não punha o nome do clube Campo Largo. Ele era o Esporte Clube Paulista. Miguel Jimenez Campos, ele que fundou o Paulista. Ele que comprou as camisas,
E os companheiros eram quase os mesmos da Associação Atlética Araçoiaba, os mesmos jogadores. As equipes eram sempre as mesmas, só mudava o prefeito. Eram 2 times na cidade, Campo Largo, que aqui era a sede, E a Associação Atlética. Ali na praça, atrás da igreja, era o clube da Associação Atlética. E eram 2 rivais, rivais na política, né? Então essa era a tônica, né, do momento. Mas os jogadores eram sempre os mesmos, não havia separação. A Associação Atlética Araçoiaba era o saudoso senhor Jair Ferreira Duarte. Ele era o presidente da Associação Atlética Araçoiaba. E o técnico da nossa equipe era o saudoso Celso Carvalho. Tudo era com o seu Celso. Na época que eu joguei, era com o seu Celso. Eu ia assistir os treinos, né? E faltava um, eles chamavam. E a gente entrava de roupa mesmo, de calça comprida, assim. Até nem chuteira, na época a gente não tinha, mas a gente entrava para completar o time para dar o treino. E foi assim que eu comecei. Depois eu comecei, já pude comprar uma chuteira e já ia treinar com os mais velhos que eu também. Aqui tinha o primeiro e o segundo quadro. O segundo quadro jogava primeiro e o primeiro era o titular, né? Então, poxa, quando você fosse chamado para o titular era uma festa. Eu comecei jogando no segundo time, depois eu passei para o time principal, que era na época o primeiro time, o titular, né? Eu fui chamado para jogar na ponta esquerda do titular da Associação Atlética Araçoiaba, lá em Sarapuí. Vinha times de Sorocaba, times da região, de Tatuí, mas o nosso time sempre ganhava aqui em Araçoiaba, era difícil de perder, porque era um time bom, na época era um time muito bom. A linha nossa era Luiz Mascarenhas, Elvis, Zé Pinto, Chiquito e Lúcio, a ala esquerda. O meu pai, José Pinto, ele jogou há muito tempo atrás também. Tem um prédio público aqui em Araçoiaba que levou o nome do meu pai, que é o museu. Meu pai foi centroavante, junto com Chiquito, com Ademar Duarte, Lúcio. Esse Lúcio que era irmão do Chiquito, jogou com Chiquito. Muito famosa da época. Inclusive o Chiquito é pai do Chiquinho do bar. Meu pai era um pouquinho melhor que nós, não? Porque antes era o tempo do Araçoiaba, acho que não sei se era o tempo do Campo Largo, não? Depois passou. Depois passou para a associação, né? Associação Atlética Araçoiaba. A gente via quando, era que nem assim, quando atacava, a gente na defesa, eu jogava médio de volante, no meio do campo ali. Conforme o time atacava, a gente já ficava sossegado ali, porque sabia que ou era um ataque muito forte, perigoso, ou então era gol mesmo na certa. Então o time da época era muito bom mesmo. Inclusive, teve um profissional que jogava com a gente, o Gibe. Gibe foi primo do meu pai. Primeiro grau. Não todos os jogos, porque ele jogava no São Bento, Sorocaba. Uma ocasião, o Santos veio jogar aí com o Pelé, eu assisti o jogo lá. O São Bento ganhou de 2-1, o São Bento era um timaço. O Gibe marcava o Pelé, se tornou amigo do Rei Pelé, e o Pelé sempre mandava cartão de Natal para ele. Olha o respeito que o Pelé teve pelo Gibe, um marcador dele, que dificultava a vida dele como jogador, e se tornou amigo, pelo respeito que tinha aquele atleta, né? E às vezes ele treinava aqui com a gente, porque ele tinha uma namorada aqui em Araçoiaba, e a família dele era daqui. Da família Rodrigues Silva, tem 2 personagens que não tem como a gente esquecer, que é o Gibe, grande craque do nosso futebol, e Nhojuca, que foi assim a figura tão emblemática para a nossa região, e principalmente para Araçoiaba, uma figura folclórica, muito conhecida em todo o Brasil. Quem gosta de rádio não deixa de falar de Nhojuca. Nhojuca era de Araçoiaba, né? Vivia falando na rádio, subir no abacateiro, descer do abacateiro, Ele começou a ver que tinha um espaço para tornar um radialista caipira. Então ele transformou o personagem em Nhojuca.
personagem assim caracteristicamente caipira e fez vários filmes. É o seu Cisido da Costa. Aparece só vez por outra. E hoje é o dia do casamento dele. Não há mulher que não conheça ele. É, eu já sei. E agora vai casar. Com a moça mais rica da redondeza. O Nhô Juca era muito famoso aqui. Ele era famoso da região inteira. E ele criou um programa que era Chute na Trave, que ele passava as notícias do que aconteceu no futebol ali de Araçoiaba. Ele ia nos campos também, ia, e fazia o que estava fazendo quando era o começo dele. Ele ia lá com o microfoninho, não sei o que. Lembra que ele fazia isso? É uma figura assim muito importante, né? Não pelo lado esportivo, mas pelo lado cultural e divulgação da cidade de Araçoiaba. Por isso que acho que deram o nome do Nhô Juca lá pro campo lá. E o estádio esportivo debrilhou muitos craques da cidade. Né? Depois do Floresta, aqui teve a Associação Atlética Araçoiaba, um time bem organizado também. E depois surgiu o América. Ele foi fundado em 1975 e ele existiu até 1981. O América surgiu formado por um cidadão chamado Sebastião. Sebastião montou o América. Logo depois ele foi embora para São Paulo, vendeu o negócio e o Fernando continua com esse time. Quando ele foi embora, voltou para a terra dele lá, eles vieram propor para mim tomar conta do time. E ele usava o América, mas o uniforme azul. O América nunca foi azul, é sempre vermelho. Daí o Fernando, que quando ele assumiu o América, ele mudou as cores para vermelho e branco. Quando o América comprou a camisa vermelha, né? Que era a tradição do América, meu pai que foi em São Paulo buscar lá. Nós fomos com ele, sabe? Nós estávamos naquela emoção, né? Uniforme novo, né? E depois, quem colocou os números foi minha mãe, que era costureira. Aí surgiu o América, começamos a disputar uns campeonatos, aí daí estourou no norte, né? Como diz o ditado. Só alegria. E Vitória, nós tivemos um aproveitamento de 70% a 80%. A categoria de amador era difícil perder o jogo. Todo jogo que tinha no domingo, a gente sabia que o time que viesse jogar ia levar goleada. Era assim, era goleada em cima de goleada. Todos os campeonatos, só a América ganhava. Nunca a América foi vice-campeão. Um dos campeonatos que me marcou muito foi um campeonato Amilcar Silva, que foi em Sorocaba. Os 2 quadros nossos se classificaram e a gente se consagrou campeão. Nós ganhamos do Montenegro 3-0. Nós ganhamos lá no campo deles. Inclusive, eu estava em lua de mel. Eu falei para minha esposa, vamos embora que eu tenho que jogar a final. Foi um campeão em Piedade também, né? Piedade, campeão em Piedade. Inclusive o Edson ficou ausente que ele teve que fazer a cirurgia na vista. Mesmo assim ele foi artilheiro. Mesmo com ausência ele foi artilheiro, com mais de 50 gols. O Chiquinho e o Edson jogavam no segundo time e o Calor jogava no primeiro time titular. E os dois eram do time de segundo, que a turma tirava sarro, falava que é apaga-sol. E o Edson, o Chiquinho, eles cabiam no primeiro time. Em caso de necessidade, eles tinham futebol para jogar, mas eles tinham uma rivalidade com o primeiro time. Eles achavam que eles eram mais entrosados do que o primeiro, na categoria de aspirante. E era verdade mesmo. Era muito... Esse time o segundo time aqui não perdia um jogo, nem fora nem aqui. O gostoso é que todos os bairros, do Juniacanga, Juniaquara, então ele sabe, né, entre o Edson e o Calói, sempre vem um outro, faz, não, esse foi o melhor, não, esse foi... Então é emocionante pra gente, sabe? É que cada um, na realidade, foi cada um na sua, né? Ele tem um estilo de jogo, né?
O Edson tem outro estilo e eu tinha outro estilo. Nós fomos jogar no Osvel, no Iperó. Nós chegamos lá, entramos em campo e tal. Aí o dono do time ela falou, se vocês três jogarem junto, nós não vamos jogar, não vai ter jogo. Foi emocionante pra nós que lá, né? Não deixaram nós três jogar junto. Foi uma coisa marcante, né? É uma coisa que eu nunca tinha visto aí. E eu ainda gostava de jogar bola no domingão, no campão era um tapete, né? Pior que nós já estávamos no campo já, né, colega? Vocês três não podem jogar. Foi uma coisa marcante pra gente, né? Nós, o América, não tinha treinamento. Todo mundo tinha pedreiro, tinha comerciante, eles não queria perder o dia de serviço. Mas o jogo domingo era de janeiro a dezembro, todo santo domingo, ou aqui ou fora. Todo domingo tinha jogo. Quando não tinha, a gente ficava bravo com o Fernando. Fernando, pô, não acertou o jogo? Às vezes eu acertava um jogo e sábado caía uma chuva enorme e amanhecia domingo chovendo. Eu falava assim para o André, para a turma assim, escuta, eu vou cancelar. Não. Não tem nada que cancelar o jogo, nós vamos jogar, queremos jogar com chuva. Era todo santo domingo. Na época da gente, depois que passou aquela fase de papagaio, essas coisas assim, a paixão da gente era só futebol, não tinha só na época nossa de clube, não tinha, a paixão da gente era futebol, né? Mas valeu muito a pena, viu? O tempo de 6 anos que é só alegria. Talvez as pessoas que são novas e nasceram depois dos anos 80 não entendam muito bem a importância que tinha o futebol varziano, né? Era um evento na cidade. O futebol em todas as cidades, pequenas, médias e grandes, era um evento. Era o sonho de um moleque, era jogar no time da cidade. Várias cidades tinham os seus clubes que eram futebol quase que profissional. E aí que surgem esses times da várzea, né? Que começaram a surgir nos bairros, nas cidades, ao redor. Porque Araçoiaba era uma associação que pegava todos os bairros, né, para disputar campeonato, então era central, né? Que a gente dizia Araçoiaba, então ficou, cada bairro tinha que ter um nome, né? Jundiaquara, apanhava um nome. Ó. Tinha o Bandeirante, que é o Campo do Meio. O Barreiro teve time bons também. E o meu avô, no Jundiacanga, fez o time também dele lá. O Cercado também tinha, que era a turma do Gatais na época. O Jundiacanga, Jundiaquara, Araçoiabinha. Sempre teve 2, 3 times lá na Araçoiabinha, naquela região ali, sabe? Eu morei em Araçoiabinha. Então, quando era menor, a gente jogava escolinha, mas quem era molecada ali de 15, 17 anos queria jogar nos times da várzea. Era o sonho jogar no time da várzea do bairro. E um dos mais antigos do bairro era o Flamengo. Que era comandado pelo Xanxan, que é um guerreiro até hoje. O dia da estreia mesmo, dia 20 de março de 82, lá no Juca Velho. Foi bem na época que lembra que teve aquela final mundial, que o Flamengo do Rio foi campeão do mundo, com Zico, Andrade. Então, porque um era corintiano, era São Paulino, outro era não sei o quê, então para não ter briga, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Flamengo, então. Ganhamos de um monte de time bom. 97, o Flamengo foi campeão varziano em Araçoiaba. Foi campeão invicto. A molecada de antes, eles queriam jogar no Flamengo porque eles eram do bairro, então eles não iam jogar em outro time. A vontade nossa era jogar no Flamengo, que era o time do bairro. Flamengo, Colorado, Rubro Negro. Naquela época tinha primeirão e segundão, né, Ju? Então o Rubro Negro era o segundão, o Flamengo era o time principal, por exemplo. Foi uma fase privilegiada aqui do nosso município, de tanto jogador que começou a aparecer. Bandeirantes, Cercado, Flamengo e Barreiro. Eu acho que são os 4 mais antigos que hoje está atuante ainda na várzea. Jundiaquara, o Jundiaquara tem uma turminha bem antiga. Essas são as equipes mais antigas que eu lembro de cabeça, entendeu? Mas
E o Força Jovem? Tem o Força Jovem, né? Que não pode terminar de falar do Força Jovem, senão fica bravo. Então tem que falar do Força Jovem. Toda molecada queria um dia na Várzea jogar no Força Jovem aqui em Araçuiaba. E até que eu consegui jogar, né? Cheguei a ser campeão com eles ainda na época. Um time que era comandado pelo Gil, e ele fez uma seleção e nós tivemos um campeonato aqui, muito importante na cidade, onde a gente foi para a final. Me recorda muito é o campeonato varziano, que a gente foi campeão em 1988, em cima da equipe do Cooperativa. Foi uma partida que estava 2-0 o primeiro tempo para a equipe da Cooperativa. Eles já começaram a comemorar, eles tinham bandeira, a torcida gigante, já estavam saindo para ir lá pro espaço deles para fazer o churrasco que eles tinham prometido. Daí meu time fez 3-1, 3-2, 3-3, inclusive com gols do Canário, gols antológicos. Foi por Deus, o negócio é inexplicável o que aconteceu, ganhamos de 4-3. E a torcida já tinha ido, aquilo ficou marcado, foi pro jornal, foi mágico o negócio que aconteceu essa vez. Então nós montamos um time que chama Cachaça e Fumaça. A galera da bebida e a galera da fumaça. A fumaça era das bombas. Soltava muita bomba no ginásio de esportes, sabe? Os adversários vinham de fora aí reunia no vestiário, soltava bombinha, essas coisas assim, sabe? As torcidas, a molecada ia torcer. A torcida que acompanhava nós. Aí como pegou esse apelido aí. Depois veio esse Cachaça e Fumaça e depois veio o Cruz Azul, né? O Jean que fundou o Cruz Azul em 2001. Aí ele me contou que na época o Cruz Azul do México tinha feito uma final no Libertadores, ele estava montando o time, aí ficou marcante para ele espelhou no Cruz Azul do México mesmo. Eu tinha uma van na época e eu levava o pessoal do Cruz Azul jogar. O Cruz Azul ele era um time eles eram amigos tal, e montaram o time para sair jogar por aí. Aí o Cruz Azul não estava indo muito bem na época, estava difícil para ele tocar. Ele fez o convite para eu ajudar ele, né, a tocar o time, né? E na época eu falei pro Jean, vamos montar um time, eu quero ser competitivo, quero entrar nas competições para ganhar. Eu não quero fazer média com ninguém. Foi essa a principal mudança. Eu transformei o Cruz Azul num time que foi um time competitivo. Eu juntei as peças para fazer um time bom, né? Foi 2004 o primeiro título do Cruz Azul, depois teve 2005, 2006 fomos bicampeão, 2008 fomos campeões de novo, 2010 a gente ganhou 2 títulos. Foi os 2 títulos e o primeiro intermunicipal. O primeiro campeonato que teve nesse campo novo foi nós que ganhamos, foi em 2010 o intermunicipal e o varziano. Varziano também. Foi a inauguração do campo aqui. A gente pegou fama de briguento, mas não era assim não, sabe? O pessoal era só fama, só. O pau torava mesmo, mas isso todos os campeonatos, porque o pessoal não estava acostumado, entendeu? A verdade é essa. A briga existe em todos os lugares. A várzea o próprio nome diz várzea, é campo, é pauleira, entendeu? Aconteceu em Araçuiaba existe um varziano antes do Cruz Azul e um depois do Cruz Azul. Porque o Cruz Azul foi um dos pioneiros, a organização, a camisa de torcida, não tinha muito isso aqui na época. Depois o Cruz Azul apareceu, daí ele chegou, ele e a Ana Laura começaram a se organizar. Pega de lá! Cuidado que é Cuca, pega ela aqui, pega de lá! Então, a Cuca era o seguinte, minha menina tinha acho que 2 anos, ela tinha medo, sabe? Aí esse Diocídio do Capão Amarelo, ela tinha medo. Qualquer coisinha, cuidado com a Cuca, daí ela Daí um dia nós ganhamos um jogo num time rival que tinha na época e tava todo mundo tenso, nós ganhamos esse jogo, eu entrei cantando a música da Cuca no vestiário, daí pegou, aí virou mascote a Cuca. Cuidado com a Cuca te pega. Aí os caras não podiam ouvir essa música, os caras ficavam loucos. É nóis! Acabou! Fala mais! 2003 foi o primeiro campeonato que a gente participou. E 2018... o meu que eu joguei foi o 2018, foi o último. 2019 foi a última participação.
porque aí eu já estava muito cansado. Chegou a pandemia, aí a gente analisou e falou, não, é o momento de parar. Cruz Azul, que eu acho que ele está no ranking até hoje, de primeiro colocado, já faz uns 4 anos, 5 anos que parou e continua. É que na verdade o ranking foi feito de 2005 para cá. Então, por exemplo, Força Jovem já foi campeão varziano, certo? Foi. Então não está no ranking, porque não tem o histórico, não sabemos o que aconteceu. Tem pelo Gil, ó, Força Jovem tem. O Flamengo, o Xanxan passou para mim que já foram campeão em 90 e pouco, mas não tem nenhum dado, é complicado. Então, na verdade eu comecei a pesquisar o ranking, as equipes, os campeões, os vices, para ter um ranking para dar uma motivação na turma mesmo, entendeu? Ah, pô, meu time tá lá embaixo, vamos tentar ganhar para ser campeão, entendeu? Fazer essa motivação mesmo para eles. E é legal ser reconhecido sempre que participou da competição, independente se não existe mais o time. Eu lembro do Amigos.com. O Wilton, que era o dono do time, né? E a maioria que jogava no Amigos na época era tudo da escolinha do Gil. Ele acho que pegou a molecada que estourou a idade e montou o time, entendeu? Claro que tô brincando, Bruninha, mas era tudo. Era mesmo, tudo na época. Era mesmo. E aonde que participava, chegava. Eles tiveram vários títulos, né? O primeiro campeonato varziano de Direção da Serra, 71, eu participei e quem organizou foi o Edésio Nogueira. Campeonato amador aqui em Araçoiaba. O Independente foi campeão. Naquele tempo não usava troféu, né? Usava taça, né? Era a taça do mundo a nossa, né? Não era troféu do mundo a nossa. Fiquei sabendo que em 93, 94 já tinha o campeonato, mas era outro formato. Entendeu? Era um campeonato de eliminatória simples, né? Depois foi virado um campeonato de todos contra todos, né? Depois virou primeira e segunda divisão. Uma coisa que eu coloquei na cabeça que eu queria era fazer Araçoiaba ter a primeira e a segunda divisão. Daí na época era o Veiga, o diretor de esportes, eu cheguei e chamei Veiga, vamos fazer isso aí. Porque em 2005 teve muitos times, muitos times. A primeira divisão se põe os times melhores e a segunda divisão você dá oportunidade para o pessoal que está começando a jogar, molecada. E aí a segunda divisão fica disputada como se fosse a primeira, porque você vai no final do campeonato, você tem duas finais, tem a final da primeira divisão, a final da segunda divisão. Até hoje tem algumas equipes que falam, viu, por que não faz um campeonato só, sem divisão? Mas a turma que está na primeira não quer, entendeu? E daí assim, tem uns que lutou para estar na primeira, então eu até concordo com eles, entendeu? Então é complicado, tem os dois lados da moeda. Foi uma luta também por causa para a pessoa comprovar que vote aqui, que more aqui, porque o pessoal montava time e trazia muita gente de fora, né? Eu trazia de fora. Eu chegava a transferir o título para Araçoiaba para jogar o campeonato, entendeu? Eu já ia mais além. Eu transferia, eu era meio sujo nesse negócio aí. O cercado vinha e trazia 11 jogadores de fora, aí já não é time da cidade, né? Isso que você está querendo dizer. Então isso aí acabou também, em 2005 acabou. Não aceitam, o pessoal não aceita. Os técnicos do time não aceitam, porque sabem que daí se botar por de fora, eles perdem. A partir daí foi um novo ciclo do varziano, né? Tinha o anterior a 2005 e o posterior a 2005. O time mais fraquinho que tinha não entrava no campeonato. E o varziano é a tradição da cidade, né? É um campeonato, vamos dizer, o único campeonato da cidade. Que é o top, porque assim, são equipes todas de Araçoiaba. É o que vai falar, esse time é o melhor da cidade. É o mais badalado, né? O mais comentário, o maior tudo na cidade é o varziano. Querem ser campeão do varziano. Posso dizer que para nós que somos amadores é a nossa Copa do Mundo, a nossa Libertadores, nosso Campeonato Paulista. É sempre o zigue do morador do bairro. Desde o primeiro jogo que se começa até o último.
e agora também tem o descenso, né? Se fala o rebaixamento. Tem equipes, por exemplo, que jogam a primeira divisão, que acaba caindo para a segunda divisão, mesmo sendo um time de primeira. O campeonato varziano aqui é principal e segunda divisão. As equipes da segunda divisão tem o Real EZ, que subiu para a primeira, que é uma equipe nova. Tem o Atlético Araçoiaba, que já faz um tempinho, mas está na segunda divisão ainda. Tem o União Araçoiabinha B, que o União Araçoiabinha tem um projeto lá. Tem o Alcides Vieira, que é só molecada. O Vortex, que é lá do Campo do Meio também. E foram 6 equipes na segunda, né? Isso, se eu não me engano. Equipes assim que participaram do campeonato, porque a partir do momento que se lança um campeonato varziano, pode ser que surjam outras equipes novas, porque essas equipes entrarão na segunda divisão, no caso. Ah, e parece que voltaram com o Águia Real. Águia Real voltou. Águia Real voltou também. E vai voltar o Rio Verde agora também. Ah, é, tem o Rio Verde também. Rio Verde era um dos times mais antigos também. Os mais antigos também. E subiram da segunda para a primeira, foi Real EZ e Bandeirantes. O Real EZ é uma equipe nova, né? Uma equipe nova que surgiu. E foram campeão, ó. Primeiro campeonato que participaram. Eles foram campeão lá no Mirantes. Foram campeão no Mirantes, foram campeão da Copa Tacinho-Juca. E agora campeão da segunda. Foram campeão da segunda divisão do Varziano. E estão participando também, né, da Copa América. Então é uma equipe que veio para tirar os caras da primeira aí, os caras da primeira que se cuida. O Bandeirantes já foi uma turminha que já estava querendo voltar com o time, voltaram e conseguiram acesso. Eu conheci o Bandeirantes por causa do Milton, falecido Milton Moreira. O Bandeirantes é de 59, acho que é um dos mais antigos mesmo, lá do Campo do Meio. O nome do time que eu joguei era Bandeirantes, né, aqui do Campo do Meio. E que a turma se reuniram, né, para montar um time, então, assim, entre a família, então, vamos pôr uma fundação por um nome, Bandeirante, né, então, Bandeirante acho que era a turma que vinha de fora, que a turma dizia, se reunia no local para montar uma equipe. O pai jogou aí. Tio Guilherme também, né? É. E meus irmãos todos, todo ele jogou no baile. Jogava pra brincar, né? Nós nunca joguemos por dinheiro, sabe? Pra falar a verdade, nunca cobramos de ninguém para prestar um dia de jogo. Era só para divertimento mesmo, sabe? Entre família, sabe? Até 52 anos eu joguei, agora já joguei acho que uns 30 anos mais ou menos de tempo. Eu era muito convidado, né? Porque a turma gostava de eu jogando um pouco. Olha, eu fui um quebra-galho, eu joguei em todo lugar quase, mas o meu lugar mesmo era centroavante, sabe? Eu jogava de volante, jogava lateral esquerda, jogava ponta esquerda. Eu lembro. E jogava de juiz também, eu já tinha juiz do time. Não sei lá, quem marcar mais gol fui eu, que sempre marquei mais gol no ataque, mas tem todos os outros, se os outros não ajudassem, eu sozinho não fazia nada. Sobrava pra mim, né? É oportunista. É oportunista que a turma diz, né? Sempre fui. E eu fui campeão varziano na Araçoiaba e foi o que mais prestei bola na rede pra turma aí. Tá continuando indo o time aí, porque nós paremos faz tempo, mas o time continua com os outros aí, sabe? A maior delícia era chegar no campeonato, vamos pegar o Bandeirantes. Putz, era a maior delícia do mundo, sabe? Você perdia, voltava tudo triste. Você ganhava, nossa, você ia falando um monte, entendeu? A equipe do Cercado, dizem que é a mais velha, é 1934, não é isso?
34 eu nem era nascido ainda. Meu avô nasceu em 1914. Ele, acho que com uns 10, 12 anos, ele começou a brincar, como não tinha nada aqui no bairro. Ele fez um campinho, eles tinham um terreno aqui. Falava, vou fazer um campinho com enxada, fizeram lá umas traves lá de qualquer madeira e começou a formar o time. Todo mundo se ajudando, formou o campo do bairro do Cercado, onde está até hoje. Aí ele montou uma igreja, a igreja fazia as festas, das festas fazia os torneios de futebol, onde uma coisa ajudava a outra, e assim foi, até surgir meu pai. Aí quando meu pai surgiu, aí mudou muita coisa, ele fez um campo bom, melhor, aí que formou o time verdadeiro do bairro, né? O melhor time que todos os bairros já teve até hoje. Eu sei disso, porque daí eu já estava quase por aqui, e eu era zagueiro. Eu tinha acho que uns 15 anos quando eu comecei a jogar futebol. Jogava 10 minutos e brigava o resto. Todo mundo tem, para quem você perguntar, os gatais estão aí, os briguentos. Pelo que o meu avô contava pra gente e tal, mais ou menos foi em 1924, 25, por aí. E a partir daí foi embora. Aí nunca mais parou o time. Deu continuidade de pai para filho, de filho para neto, e assim foi. E depois veio a minha vez, que eu formei os times, né? Então era assim, quinta-feira à tarde, treino no campo. Então todo mundo já sabia. Então trabalhava até 5 horas, das 5 até as 7 era treino. Aquele rachão que tirava no campo. Domingo era jogo. Chegava, vovô, nós vamos jogar, pode ir? Pode, vamos com cuidado. Era assim. Não briguem. Quando chegava, brigaram, brigamos. Eu sabia. E eu também já parei agora. Hoje é o Rodriel. E toma muito bem, por sinal. Está muito bem, está aí nos campeonatos. O time é um time muito velho, muito velho. União Aracebinha começou em 2008, depois que o Colorado acabou. Porque a maioria que jogava no Colorado começou o União Aracebinha. Acho que para não deixar essa brecha sem time, ficou o União Aracebinha no lugar. Se eu não me engano, quem encabeçou na época foi o Ney mesmo, né? Que é até hoje o responsável. Monte Líbano, eu acredito que deve ter começado com o João Grilo, né? Em 2008, porque era dos meninos lá do Monte Líbano mesmo. E o Thiago Lucena, se eu não me engano, estava no meio. Hoje é o Robson que é o responsável, né? Daí tinha a Márcia também, mas eu acho que o fundador do time é o João Grilo. O Ercília foi fundado em 2016. Se eu não me engano, quem fundou o Ercília foi o Cauã. Inclusive ele até joga no time, né? Joga de goleiro no time. Que é a molecada lá do Ercília mesmo. Sempre morou no Ercília, daí montaram o time, que tem o Ju, tem o Marcelo, tem a turminha, tudo que joga até hoje lá no Ercília. Eles são um dos cabeças. A fundação do Leões da Vila foi em 2019. Leões da Vila é uma equipe do Alcides Vieira. É um time que meu pai e eu fundamos, vai fazer quase 8 anos. Estamos aí, subimos, né, para elite, estamos aí na luta aí. Na verdade era Unidos da Vila, daí depois mudaram para Leões da Vila. Mas é a mesma turma, mesmo ano, só mudaram o nome só. Unidos do Colonial do João, né? Do Colonial. Ele foi fundado em quando? 2016. 2016. Quem joga no Colonial é a turminha do Colonial mesmo. Agora que eles têm alguns jogadores aqui do centro. Sim, tem os 3 irmãos isso. Lá, o Lucas. E tem alguns meninos de bairro aí que eles pegaram, mas a maioria era do Colonial na época. O nome é Jundiaquara City, foi fundado em 2017. A gente já tinha o time do Cristóvão, que veio um pouquinho antes. Nós montamos um time de amigos, né, que era
cada um jogava em um lugar, aí decidimos montar o time do Jundiaquara. E a gente falou, vamos montar a molecada aí, vamos montar um time pra brincar aí, né? Começamos a brincar amistosos, daí fomos indo. Daí que parou o Jundiaquara em 2013, nós tivemos essa pausa, aí voltamos em 2017, Esporte Clube Jundiaquara, e começou o City também, Jundiaquara City, no mesmo ano. A base do time é aquela mesma molecada que jogava com nós, que era o time lá do Cristóvão, que a gente jogava lá no campo do Cristóvão, é a mesma base que vem jogando hoje em dia. Como a gente tinha que ter um nome diferente do Jundiaquara que tinha na época, a gente resolveu colocar City, por causa do Manchester City, na verdade, né? O símbolo é bem parecido, que na época era um time bem visado, bom. A gente falou, vamos colocar City, a gente achou bonito, acabamos colocando esse símbolo. A nossa mãe, eu sou irmão dele, é a torcedora número 1 do nosso time. Ela vai todos os jogos nós apoiar, quando o time ganha, quando o time perde. Todo jogo a gente vem junto, tá todo mundo junto. Todo domingo, aonde eles estão, nós estamos. Onde que para muitos a gente não chega em lugar nenhum, né? Chegamos para disputar a semifinal, querendo ou não, com uma das equipes média ponta da cidade. Na atualidade, uma das melhores equipes, que é o Nogueirense. Ano passado a gente quase chegamos na final, esse ano a gente almeja chegar na final, para poder estar levantando o caneco aí. O bairro Jundiaquara é muito tradicional no futebol, né? A gente tem 4 times aí. Tem veterano, principal, mistão, tem City, entendeu? Tem bastante, 4 times já representam o nosso bairro como um elenco forte de jogadores aí, né? O time de Jundiaquara, o veterano, ele é valente. Nem todos ganhamos, mas a maioria nós ganhamos. Mandamos muitos jogos aqui, realizamos muitos torneios aqui no Jundiaquara, né? Foi um time que todo domingo, às vezes, tinha 2 jogos no domingo, um de manhã e um à tarde, né? E até hoje é a mesma coisa. Se um é corintiano ou palmeirense, acho que a gente torce mais pro Jundiaquara do que pro próprio time. E a gente tem uma paixão imensa pelo Jundiaquara. O nosso time é uma família, né? Não só o veterano como o primeiro e o segundo, o Shark é uma família, sempre um ajudando o outro. Não tem nem como escolher um time, porque são todos um time só. O nome do time é Esporte Clube Barreiro, nascido em 1985, o pessoal do bairro todo que vieram morar na época ali, que montaram o time do Barreiro. Ninguém jogava bola ali, né? Quando nós chegamos, nós começamos a jogar bola, já começamos a fazer o time, tudo, montar o time com eles, aí que começou a crescer o futebol ali no Barreiro. Praticamente meus pais que fundaram o time, meus pais, minha mãe, pai do Rodrigo. Ali é tipo do vô passa pro filho, do filho passa é de herança para herança. O bairro é muito velho, mas entre familiar. O Barreiro sempre foi realmente uma família mesmo. E eu lembro porque até então meu avô tinha caminhão, meu avô levava a torcida e o time nos 2 caminhões que ele tinha. Era muito bonito de ver a união que essa turma tinha. Então isso foi criando uma raiz mesmo dessa maneira. As mulheres comandando ali pro lado de fora e nós pelo lado de dentro do campo. Coincidiu que eu ia casar, né? Com a filha de um dos fundadores. Daí que deu vontade de mudar mais pra cá. Vontade não, foi obrigado. Obrigado não, vontade. Treinar não, uma reunião sempre nós tínhamos com o Fábio Fabosi lá, que era o técnico do Barreiro. Nós se reunia meio de semana, reunia, quando chegava domingo, aí fazia o que nós pedíamos, o jogador fazia e o resultado nós tínhamos. Futebol faz muita amizade. Aí veio o Rodrigo e o Edinho convidou para participar numa Copa Barreiro com eles. Eu tava parado, eles falaram, vamos jogar com nós? Como eu gosto de futebol e voltei aos campos, não deu outra. Olha, eu não sei explicar, eu acho que foi amor à primeira vista, porque foi o primeiro time que eu joguei e joguei por 35 anos nesse time, entre principal e veterano. Eu joguei no time, já joguei em vários times da região todinha aí, e joguei na Barreira e fui campeão com eles. Faz 3 anos que eu tô jogando. E a partir desse momento aí eu quero fazer história também. Ser campeão, levantar o troféu, porque eu sou o capitão do time. Com esse esforço e a história do Barreiro, por ser do meu avô, da família do Ney, que é os mais velhos do bairro, é os representantes do bairro do Barreiro, essa peteca não vai cair não. Enquanto eu tiver saúde e vida, eu pretendo ir muito longe ainda nisso daí.
tem um time que é de uma mulher, que é o Juventude. Nossa mãe, a Aline que toma conta. Ô, desgraça, Aline, eu brigo com ela direto. Mas sou muito amigo dela, ela foi aluna minha. Sou muito amigo dela, do marido dela. Eu, a Aline e o Ronaldo faz 15 anos que a gente toma conta. Foi fundado em 2000 pelo Joe, né, um amigo nosso, o Anderson, e o Paulo Rodson. Era um amigo, era tudo jovens na época. E aí eles vamos montar o Juventude, tudo essa molecada. Aí eles falaram que ia sair do time, que o time, se alguém queria tomar conta, senão o time ia acabar. Aí eu com a Aline conversamos, falamos, o que você acha, Aline? Aí resolvemos pegar o time, porque senão ia acabar. Aí daqui pra lá o time foi melhorando, 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 e é o que é hoje o Juventude na cidade aí. Só que o Ronaldo Couto são 27. 35 títulos. Varziano aqui da cidade são 2, né? Somos bicampeão. A gente nunca pagou jogador nenhum, é tudo pela amizade que vem, os meninos de fora de Sorocaba. Nossa, aí, verdade. Muita coisa. Pra mim ficar até hoje, não sair do Juventude, a amizade. Dentro de campo quanto fora, foi que até hoje eu tô aqui. E dentro do campo ali a gente briga, bate boca, mas a gente sabe que se a gente não bater o pé lá e mostrar pro time que tem que ser assim, ninguém vai. Minha avó morreu com 86 anos. Até os 75 anos ela ia pro campo com a gente. Tava lá, porque não é só os jogadores, vai a família inteira, vai criança. E a gente não leva a criançada no zoológico, né? Não leva, não adianta. A criançada nossa, pra eles, o final de semana deles é ir pra beira-campo, é beira-campo. Esse aqui é o Kaique, meu filho. A gente, depois de muito tempo tentando sempre achar alguém para jogar do meu lado ali, um zagueiro ali que sempre se entendesse, né, dentro do campo. E não foi muito longe que eu fui achar dentro de casa, né? Comecei junto com a família, beirada de campo todo final de semana. Foi onde eu comecei a pegar gosto, jogar com o pai, do lado do tio, da família lá fora, tudo apoiando. Tem um final de semana que você pode se divertir, na vez só não de ficar no celular junto com pessoas que você não conhece. Você tem ali uma família, tipo, que é um time, uma família, a família Juventude, né? Antigamente tinha o Cruz Azul, né? Que era a maior rivalidade de Juventude. Nossa, todo jogo era aquela coisa, né? Tanto dentro de campo como fora de campo. Aí, infelizmente, acabou o Cruz Azul. Aí veio o Nogueirense aí, que é a nossa pedra no sapato, né? Que é... tá de matar, mas a gente não pode, então... O Nogueirense foi fundado em 2006, quando a Secretaria de Esportes abriu inscrição para o Citadino de futsal. Um amigo nosso, que é um pouco mais velho que a gente, perguntou se a gente queria entrar no Citadino, né? Daí a gente entrou nesse campeonato e daí pra frente não paramos mais. E já em 2006 já contava com uma torcida fanática já desde o primeiro ano. Eu não sei como, mas eles gostaram muito do nosso time, porque é um time simples, time de bairro, né? Que a gente não paga ninguém pra vir jogar. O escudo do Nogueirense, não só do Nogueirense, mas também da torcida, a gente meio que copiou do Avaí, né? A gente ia na Lan House lá e ficava vendo vários escudos assim pra ver qual que poderia ser o do Nogueirense. Daí foi escolhido esse do Avaí. Era time de molecada e mesclava, eles traziam alguns jogadores mais velhos também. Era um time mesclado. Em 2010 nós formamos essa equipe aqui, do Nogueirense veterano. Aquele pessoal que já veio das antigas ali e quis continuar com o esporte. Ficou só o veterano daí. O Nogueirense que a gente montou foi em 2015, na verdade. Em 2015 a gente entrou no Campeonato Varziano. Muitos deles ali, acredito que 90% ou a sua totalidade, nunca tinha participado de um campeonato varziano. Eles saíam
do futebol de salão na época e foram pro Varziano. Primeiro ano, né, do Nogueirense, já conseguimos subir para a primeira divisão. Pessoas não acreditavam no Nogueira por ser bastante molecada de bairro. A gente próprio acreditou no projeto, vários acreditaram no projeto e estamos aí até hoje. Batida na cara do gol, fuzilou, bateu, gol Nogueirense! A gente é campeão barreiro, intermunicipal, tricampeão varziano de Araçaba da Serra. 2017, 22 e 23, 3 títulos. É, o tricampeão, né? É o tricampeão. O Nogueirense é campeão da edição 2023 do Campeonato Varziano de Futebol. E ver essa garotada surgindo, que disputou o último campeonato aqui, foi campeão no Nogueirense, peguei no colo, bebê. E nosso vínculo vem desde pequeno, uma amizade, pode dizer que verdadeira, que até hoje a gente é amigo, tanto que se criou essa família que é o Nogueira hoje. A gente cresceu junto ali na rua, jogando bola e molecada tudo parceira. Se o parceiro erra, você tá lá junto com ele acerta, você tá comemorando com ele. É o convívio que faz essa amizade virar uma família. Todo domingo, né? Tudo junto, né? Depois sai pra comer alguma coisa junto e ficou se tornando uma família. Foi uma família mesmo, né? Foi uma família formada assim foi de sangue e coração. A Várzea, ela faz tudo acontecer. Uma cidade que tem um campeonato varziano, um bairro que contempla um campeonato, ele muda, a alegria é outra. Quando não tem jogo na vila aqui no domingo, a puta vila parece que fica parada, aí a gente fica até meio desanimado, sabe? A gente quer, às vezes tem jogo pra fora, a gente quer ir assistir, jogar. Amanhã meu filho vai crescer, vai ver eu jogar bola e ele vai querer jogar também, vai assumir a tradição do futebol, né? Trazendo o filho da gente também, cresceu comigo e se apaixonou pelo futebol. Não, eu estou dando exemplo de mim, mas com muita gente acontece isso. Eu sou filho do Tais Tais, que jogou por muitos anos aqui em Araçaba. E eu comecei a jogar cedo com ele, acho que comecei com 14 anos, ele já era veterano e eu comecei com ele a jogar. Os amigos meus que jogam aqui comigo, tanto das equipes adversárias, todos eles tiveram alguém na família que jogou futebol. Seja pai, seja avô, seja o irmão mais velho. E isso vai passando de geração em geração e eu tive a oportunidade de pegar essa geração. A gente quer manter essa linha, futuramente passar para os nossos filhos, para os nossos netos, igual aqui hoje está tendo essa entrevista, lá futuramente os nossos netos, bisnetos, vêm aqui, podem ver a história do Jundiaquara, ver que nós aqui fez parte do time do Jundiaquara. A gente fala muito na história, né? Porque hoje a gente está aqui, daqui 5, 10 anos, não vão estar mais. E aí vem seus filhos, vem seus netos e a história continua, né? O que significa para mim fazer parte dessa história? Agradecimento só e sempre procurar fazer o meu melhor. Eu me dedico muito, chega à noite no sábado, que é campeonato, chega no sábado eu nem durmo. Eu passo a noite acordada já, porque no domingo tem jogo. No futebol amador, né, da cidade, eu acho que eu fiz tudo que podia fazer no futebol. Eu joguei, eu fui técnico, eu fui dono de time, eu fui patrocinador de time e eu fui secretário do esporte do município. Eu fiz acontecer. Eu não medi esforço, não medi dinheiro, não medi nada, nada. Eu ia, não media mulher, separava de mulher por causa de futebol. A minha mulher até queria largar de mim, porque disse que eu preferia mais jogar bola do que ficar com ela. Aí eu falei pra ela, você me conheceu aonde? Na beira do campo, jogando futebol. Falei, eu não vou largar. 1, 2, 3, Barreiro! Pra mim significa tudo, né? Eu sou nascido e criado dentro de um clube que meus avôs e os pais do Ney, Dona Diva e o seu Taíde representam no bairro inteiro. Pra você ver a minha história lá. Todo mundo me conhece como Ney do Barreiro. Hoje eu sou muito conhecido na cidade por causa disso, por causa desse futebol varziano. E isso que marcou minha vida. O Canário ficou conhecido aqui na cidade por essas passagens. O Canário. Nossa, o que significa para mim é uma realização assim, embora a gente não ganhe, não é remunerado, né? Mas é o reconhecimento da cidade.
bom a gente saber que a gente teve, como diz, a gente fez alguma coisa pela cidade, né? Não é muita coisa, mas fez, né? Lá em Araçoiaba tem um jogador, tem vários jogadores, né? Então é bom saber disso, né? Eu acho muito bonito de ser lembrado ainda pelas pessoas, porque a gente não acaba em si próprio, os outros lembrando é uma coisa que vai ficar guardada para aquela pessoa. Então a gente vai achando cada dia um pedacinho da história. Gostaria de ter sido um jogador. Por quê? Para hoje poder contar a minha história para você. De coração, eu nem merecia essa oportunidade aí, mas como vocês fizeram questão que eu participasse, eu participei com muita honra, com muito gosto, com muito prazer. Nossa, isso é muito gostoso. Reviveu umas histórias que não fazia tempo que não conversava, né, Cláudio? Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar mais, mas eu quero que os outros que fiquem, que sigam pelo exemplo do que o bairro deu, os mais velhos aqui, sabe? Às vezes eu tenho vontade de jogar só no cantinho, só pra dar uns toquinhos na bola, só pra matar a vontade, sem ir pelo meio do campo, assim, sabe? Quero dar essa vontade, sabe? Um pouquinho de medo, né? Mas dá uma vontade, sabe? Só dar uns toquinhos já vale a pena, sabe? Só de se pisar na grama, assim, já vale. Uma sensação gostosa, né? Foi muito importante porque a gente conheceu inúmeros tipos de pessoas, né? Uns que a gente reputa como meio desajustado, outros bem centrados, né? E a gente aprendeu tanto com um quanto com o outro. Depois eu tenho que confessar que eu ensinei o Edson a jogar bola, tá? Tá gravando? Eu falo pro Cláudio, quem foi o terceiro? Fala o Edson, depois você fala pra mim, quem foi o terceiro? Fala o Edson. De nós três, qual é o terceiro? O Edson. De nós três, qual foi o terceiro? O Edson. Isso é para encerrar a entrevista.